Jogadores são oferecidos ao Vasco que analisa a situação de atacante e de volante, mas também mira e tem como principal objetivo trazer jogadores para a zaga. Vamos falar sobre isso, sobre esses oferecimentos. Vamos falar também sobre os desafios de Rafael Paiva. Além de tentar voltar a ter aquele desempenho que o Vasco teve nos primeiros 5 jogos, também tem o desafio de ter um equilíbrio. A parte física nessa maratona de jogos já começa a preocupar no gigante. Também vamos trazer as condições do gramado de São Januário, que após pouco mais de um mês voltará a receber o gigante da colina. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vasco que vai voltar ao estádio de São Januário. Inclusive, a galera do GE fez uma foto que eu gostei bastante, que é como está o estádio, o gramado do estádio de São Januário. Você está vendo aí na sua tela. Gramado em perfeitas condições, né? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui nessa imagem para a gente poder aproximar um pouquinho mais para você, torcedor, conseguir enxergar um pouquinho mais próximo de como está o estado do gramado, né? A gente vai colocar na tela aí, você está vendo? Gramado em perfeitas condições e o Vasco volta a jogar em São Januário após ter feito umas pontes aéreas, né? O Vasco fez uma ponte aérea aí muito braba, vamos dizer assim. O Vasco foi para Goiânia, Goiânia, Minas, Minas, Santa Catarina, Santa Catarina, Goiânia, e agora volta a jogar no seu estádio. E você está vendo aí, o Vasco tem também um tratamento muito forte aí de troca de gramado e tudo mais. E a grama aparentemente em perfeito estado para esse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo esse que o Vasco vai ter alguns desfalques. O nosso Paulo Henrique e o Matheus Carvalho estão fora. A expectativa é que Maicon volte ao time. Para o lugar do Paulo Henrique, Pumita é o grande nome, né? É o nome que deve, inclusive, substituir o Paulo Henrique. O Rojas corre por fora. No meio-campo, JP aparece como uma opção, né? JP e Sforza. Souza e Zé Gabriel aparecem como uma opção um pouco menos provável, opção mais de jogadores que fariam ali um pouco mais defensivo. O Souza, inclusive, só pode jogar em 45 minutos, segundo a previsão do DESP. Mas esperamos que o JP ou Esposa, que são os favoritos, sejam aí o substituto de Matheus Carvalho, que tomou seu terceiro cartão amarelo. Para esse jogo, o Rafael Paiva vai ter um desafio, que é voltar a ter aquele desempenho que o Vasco tinha, um time forte, um time aguerrido, mas tem explicações para isso. O Vasco está fisicamente se demonstrando esgotado, o próprio Rafael Paiva falou sobre isso, né, que é um desafio. O Vasco não tem conseguido manter aquela pressão que o time tinha no início. Essa sequência de jogos, principalmente jogos fora, né, o Vasco, para quem não está tendo uma ideia mais ou menos, o Vasco viajava, voltava no mesmo dia, e geralmente os jogos à noite, o Vasco tinha a madrugada viajando. Isso é algo que na recuperação é muito ruim. E aí, como hoje o Vasco voltou ontem, teve recovery para alguns jogadores, treinou só hoje e já joga amanhã. Então isso é complicado. E o Rafael Paiva está tentando administrar isso aí, questão física também, junto com o Desp, para que os jogadores não sofram tanto com essa maratona forte que o Vasco teve. O Vasco ainda terá uma sequência de jogos importantes. Tem contra o Red Bull nesse sábado. Terça-feira já joga contra a equipe do Atlético Goianiense dentro de casa. No sábado já joga contra o Fluminense lá no Engenhão. Enfim, o Vasco terá uma sequência muito grande aí. E o Rafael Paiva está tendo esse desafio, que é voltar a ter aquela intensidade, mas também dosar para que não possa perder mais jogadores. E essa é uma das preocupações do Desp do Vasco, juntamente com a comissão técnica. E falando agora sobre mercado da bola,
o Vasco vem recebendo o oferecimento de alguns jogadores. Por exemplo, esse nome, inclusive, a galera fala sempre aqui. Renato Tapia foi oferecido por intermediários ao Vasco da Gama, também ao Atlético Mineiro e o Botafogo. O jogador está sem clube desde que deixou aí o Celta de Vigo. Tinha uma possibilidade de ir para o Girona, mas as negociações não avançaram. O Boca Juniors também tenta o jogador, mas ele vê com bons olhos uma vinda para o futebol brasileiro, principalmente com a recente chegada de Coutinho, entre outros jogadores que estão chegando ao futebol brasileiro e fazendo com que o futebol de brasileiro seja um atrativo, né? A gente pode ter o Cédric Soares, que estava jogando até pouco tempo no Arsenal, jogando no Botafogo, tem um Payet no Vasco. Então, essa possibilidade faz com que Renato Paiva veja com bons olhos. Pelo que eu pude entender, o alto valor de salário do Renato Tapia, além das opções que o Vasco tem para o meio de campo, né? O Vasco tem muitas opções para volante, faz com que Renato Tapia ficasse distante do Gigante da Colina. Mas ele foi oferecido por intermediários ao Gigante, porém essa questão aí faz com que Renato Tapia não seja, nesse momento, um nome escolhido. Para mim seria um baita de um nome, né? Porque é um jogador que tem muita qualidade, sempre demonstrou aí ser um bom volante peruano. Inclusive a galera sempre fala muito dele aqui no nosso Comenta Léo, mas a possibilidade dele chegar ao Vasco hoje é pequena. Outro que também foi oferecido e aí está sendo analisado é o Santiago Rodrigues, do Instituto de Córdoba, jogador que vem fazendo 7 gols na atual temporada. É um jogador canhoto, mas que joga preferencialmente pelo lado direito, apesar de que já jogou em alguns momentos pelo lado esquerdo. É o famoso ponta de pé trocado, e segundo a galera da torcida vascaínos, foi oferecido aí, está na mesa do Vasco, e está analisando, porque se for um alto investimento, o Vasco não fará. O Vasco hoje tem a prioridade de contratar jogadores para a defesa, mas é um nome aí que está sendo observado e tratado, mas o Vasco já trouxe o Rodrigues, né? O Rodrigues, o Emerson Rodrigues, eu ia falar Emiliano Rodrigues. O Emerson Rivaldo Rodrigues, que está no Vasco também, um esquerdo que joga pela ponta direita. Então acho que é um negócio que está um pouco mais difícil de acontecer, né? O Vasco queria inchar o seu elenco com jogadores pela ponta esquerda. Já tem Adson que joga pela ponta direita. Né? O Vasco precisa de jogadores pela ponta esquerda. Ponta direita a gente já tem Adson, Emerson Rodrigues. Agora, com a chegada de Santiago, seria aí vários jogadores pelo mesmo lado de campo. Mas enfim, o Vasco ainda busca a contratação de lateral direito até, né, se achar, de um zagueiro, e tenta também ver as soluções para Praxedes, para Galdames, para Rossi. Eric Marcos recebeu algumas propostas, então há possibilidade de saídas e chegadas do Vasco nos próximos dias. E vamos ver, né, como o elenco do Gigante da Colina vai se aperfeiçoando conforme a chegada de jogadores. Sobre nomes de zagueiros, a gente já falou aqui de Sami, já falou aqui também Rafael Tolói, já falamos de Henri Mina, mas até o momento o Vasco não chegou. O Wallace também, eu já tive informações que o jogador já foi aí sondado pela situação também. Enfim, vamos ver como é que esse time do Vasco, a diretoria do Vasco vai se comportar nessa janela de transferência. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu.